Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido doutor Walter Trebs, professor de universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo. E você, Cris de Pascoal, tudo bem? Um pouco na correria, mas graças a Deus tudo bem, né? A gente tem que correr e fazer as coisas acontecer, né? Então, E tá você, Walter, bom. tudo bem contigo? Tudo ótimo. Meu olá para todos aqui nessa sexta-feira maravilhosa. Nosso programa Ponto Zero, novamente com um tema interessante aqui para falar com vocês. Né? Minha gratidão a todos. O pessoal já está falando aí no cantinho da tela, já está dando seu boa noite, né? Fazendo seus comentários carinhosos aí com a gente. E vamos lá, né? Um tema para hoje aí para a gente conversar. O tema, então, que o Walter vai discutir hoje aqui, vai falar com a gente, é o momento da espiritualidade. Quer falar um pouquinho do tema, Walter? Quero. Momento da espiritualidade. O que nós estamos vivendo agora, né? O que nós fizemos até então? O pessoal que está em despertar, o pessoal que está desperto, o que fez até agora? Ou até onde chegou? Então, eu não gosto de usar essa palavra, porque é uma palavra muito, assim, dá um resumo muito grosseiro das coisas, mas acho que ajuda a entender, né? Seria um balanço do que aonde nós estamos, né, nesse processo. Então, falar um pouco para as pessoas e também um pouco do que está sendo feito a respeito desse assunto, que eu jamais abordo nomes ou né, cito algum trabalho de algum colega de luz ali na internet, no YouTube, mas a gente está vendo, eu vou usar um termo aqui durante a live que não é da minha autoria, e eu não encontrei o autor, senão eu estaria citando, mas eu achei muito apropriado, que é a salada mística, né? O pessoal está envolto a uma salada mística, né? E nessa salada mística, muita gente está perdendo seu tempo, ou está se iludindo, ou está trocando, né, a vitrine do shopping center ou a televisão por entretenimento relacionado a esse assunto, porque se identifica com ele. Ótimo, isso já é um grande caminho. Mas não é um entretenimento, gente, isso precisa do acordar. Então, o momento da espiritualidade está relacionado a também essa percepção, né? Se cada um está, de fato, se construindo ou apenas se distraindo, porque a gente nota que, infelizmente, uma parte está mais se distraindo do que se construindo. Então, o nosso chamar a atenção para isso é justamente para as pessoas, tá, tudo bem, né, eu assisto 10 lives diferentes, né, por semana, por dia, seja pelo tempo que for, e aí, o que se aproveita disso, né, qual que é a, né, real finalidade? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Walter, como podemos avaliar o nosso momento em relação às buscas, né, que fazemos para ascender a consciência aí da espiritualidade? É um pouco simples, mas é interessante falar porque o resultado disso é objetivo, né? Primeiro, se tudo que você está assimilando te faz bem, prossiga, persiga. Se as suas meditações guiadas por algum terapeuta que você conseguiu seguir está te dando resultado. Se todo o teu aprendizado relacionado às suas buscas diante, porque quando a gente fala aqui espiritualidade, a gente fala de construção de consciência, não é aquela coisa subjetiva do plano de quarta dimensão, espiritual e tudo mais. Espiritualidade aqui também entendam como construção de consciência. A gente fala espiritualidade porque é uma tradução, né? Traduz o mesmo sentido. Então, né, como é que você pode avaliar o seu momento? Tudo que você está fazendo, em primeiro lugar, está te dando resultado positivo nesse sentido. Não é um sentido sensorial, é um sentido sincero com você mesmo, que você está vendo uma real transformação. Isso é importante. E eu digo para vocês, né, com testemunho próprio, que é praticamente impossível, depois de tantos anos que a gente está falando sobre esse tema, e o pessoal que segue isso a sério, com sinceridade, não ter se transformado. Não está em outro nível de percepção e consciência. Tá? Então, é impossível isso não ter acontecido. Então, assim, eu estou falando tanto com conhecimento de causa
seu ponto de vista, né, pessoal, da minha experiência pessoal, como também que consciência é igual para todo mundo. Basta você fazer, né, o bom uso dela. Basta você persegui-la. Então, em que momento nós estamos? Né? No momento desse balanço, dessa autoavaliação, para ver, né, em que caminho nós estamos. Agora, isso não é para passar numa prova, no exame, né, para o ano que vem você tirar o seu diploma. Esse momento que eu chamo vocês, né, nessa live para se analisar, de fato, né, o quanto tempo você destinou a isso e quanto você aproveitou. Isso é importante. Porque quem não conseguiu fazer isso, quem não se transformou ainda, acorda, né? Começa a fazer isso. Começa a procurar isso, porque é essa a finalidade. Porque senão, nós vamos trocar o entretenimento da vida, né? Vai sair da televisão, vai ir para a internet, vai ficar se divertindo, se distraindo. E a finalidade não é distrair ninguém, muito pelo contrário, é despertar. Então, cuidado com aquelas lives tagarelas que, eu adoro fulano que ele fala, não adore nada. Presta atenção no que ele diz e vê aquilo que se aproveita. Continue, sim, né, participando, assistindo, mas veja o que esse conteúdo te transforma. Não usa isso só como uma distração, né? Então, isso é uma avaliação que esse momento, né, sob o ponto de vista da nossa espiritualidade, é importante fazer. Quanto eu consegui crescer? Eu estou crescendo de verdade? Não. Ou sim? Se for não, né, então, bom, eu preciso realmente, né, prestar mais atenção e ver, né, de forma sincera, essa minha mudança. Ou sim. E como é que você mede a sua real mudança em relação à sua conexão com a espiritualidade, com a consciência? É como você resolve as coisas na sua vida. A gente sempre fala, né, dos atos, fatos e circunstâncias, atitude e, né, como você vai, não é o que você tem a fazer, é como você faz. E quando você começa a fazer e vê que tem um resultado imenso, porque os resultados hoje do plano da consciência, eles não são resultados, vou chamar assim, simplinhos ou mundanos, eles são imensos. O resultado que você tem quando você aplica a luz da tua consciência, o resultado é infinito. Posso te assegurar. Posso te assegurar isso. Então, se você tem, não o tempo todo, porque, claro, a plenitude ainda é um passo que vai ser dado, né? As plenitudes, né, da nossa existência. Mas em alguma coisa, por exemplo, né, você tinha uma reunião, ou você tem que decidir alguma coisa, né, ou você tem que conversar uma conversa difícil e você sai daquilo, né, você fez aquilo e saiu o melhor dos resultados, você conseguiu com aquilo, até de forma inesperada. Isso é o resultado da sua consciência, do seu crescimento. É para isso que nós estamos trabalhando, né, para conquistar esse ambiente. Né? Então, mesmo os ambientes de conflito, aquilo que você consegue resolver da melhor forma possível, é o resultado dessa consciência, dessa conquista. E é uma avaliação que merece ser feita. Porque se continua apenas o seu esforço em torno de assistir tudo que você assiste, acompanhar tudo que você acompanha, e sua vida continua da mesma forma, sem as soluções, né, realmente da consciência, então há um momento de acordar para isso, né? Existe um segundo despertar necessário aí. Walter, por que muitos afirmam que os tempos findaram? Que tempos são esses? Os tempos findam em relação àquilo que a gente sempre comenta. Pare de compartilhar coisas negativas. Pare de aceitar previsões absurdas. Pare de replicar, né, previsões catastróficas. As pessoas adoram isso. Adoram e se acham muito bem informadas quando elas começam a repetir isso. E percebam que tem gente divulgando, eu digo gente física e gente jurídica, ou seja, empresas divulgando informações que não são exatamente falsas, mas qualquer coisa, por exemplo, né, de alerta meteorológico. Manda um e-mail para todo mundo dizendo que tem ameaça de tempestade. Agora virou isso. Sim. Então, uma empresinha aí, que aliás não é uma empresinha, ela manda na nossa vida, né, que é responsável, né, pela matriz energética, que agora deu, né, de divulgar isso. Né, eles veem alguma coisa lá na meteorologia, divulga isso, e fica repetindo isso, e as pessoas ficam multiplicando, e fica... Então, isso é um exemplo, os tempos acabaram para isso. Não é assim que funciona.
Não é assim. Claro que isso tem um outro sentido, nem faz parte da nossa live, não vou entrar nesse mérito. Tem um sentido bastante interessante para ser analisado de forma crítica, para ver, né, que a gente não pode ser feito de bobo. E é o que eles tentam fazer sempre, com todo mundo, né? Quem tem poder na mão sempre está querendo fazer o outro de bobo, né? Sempre quer ser mais poderoso fazendo o outro de bobo. E eles estão fazendo isso também. Mas não importa aqui. O que importa é as atitudes. Então, os tempos acabaram para esse tipo de coisa. Os tempos acabaram para um repetir negativo. Os tempos acabaram para aquelas orações que as pessoas fazem num pedido, num implorar de joelhos, que eu falei na última quarta-feira, que a verdadeira oração é a oração quântica. É aquela que só confirma aquilo que aqueles que são os seus objetivos. A oração quântica, ela confirma os seus objetivos, ela não implora. Porque o Criador, ele dispõe de tudo para você o tempo todo. Agora, o que depende de acontecer são suas conexões. Se suas conexões estão no negativo ou negativadas por uma energia negativa, você pode orar quanto for, você pode pedir quanto for, que você mesmo bloqueou. Você mesmo está bloqueando. Então, é esses os novos tempos. Então, oração quântica significa o quê? Confirmar aquilo que você já sabe que é seu. É só isso. Né? Então, esses são os novos tempos. Né? E, claro, diante de tudo isso, diante dessa avaliação que eu estou convidando o pessoal para fazer, né, o tempo da espiritualidade, é não exigir resultados numa velocidade, né, que é um julgamento nosso. Tenha paciência. A paciência é necessária. Então, muitos desistem, né, do caminhar da consciência porque entendem que é uma coisa assim, não, eu li um livro, eu aprendi, eu assisti uma live, pronto. Estou consciente, eu estou pronto, estou para a quinta dimensão. Não funciona assim de jeito nenhum. Só para vocês terem uma ideia, quem vos fala junto com a Cris de Pascoal está nisso há mais de 30 anos. A Cris até mais do que isso. Porque eu caminho nesse... Mas quem tem um trabalho como a gente faz aqui é a Cris. Eu só tenho uns 25 anos, ela tem mais de 30. Ela trabalha mais tempo com a consciência, sem desistir, sem esmorecer, né? Sem falar, não, isso tudo não aconteceu como eu queria, então eu vou desistir. Ela persiste até hoje, e eu também. Então, não é um trabalho assim de um estalo de dedo, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que, né, se manter nele, porque tem que fazer parte da nossa vida, não parte de uma ideia, de uma vontade imediata. Ah, não aconteceu, então não quero mais. E eu digo isso a vocês porque eu tenho um número bom de pessoas que eu vi fazendo isso, que até me acompanhavam antigamente, estavam juntos, estudavam, eram entusiasmadas, mas aí recebiam quase que toda semana vários e-mails de grupos ligados à federação, à confederação, falando de consciência e tudo mais. E se você lê isso de forma intelectualizada, né, e sem amor, você vai achar que é tudo igual. Eles sempre estão falando a mesma coisa. Não, eles sempre repetem a mesma coisa. E não é. Para quem desperta, né, vai ver que não é bem assim. E eu leio isso há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Leio, releio, estou lendo de novo. Né? Por quê? Porque a paciência precisa, essa construção, ela será mais rápida na medida que se mudar o padrão vibracional do planeta, como já mudou, mas que nós entrarmos nesse padrão, né? A onda vibracional positiva da consciência está chegando para nos transformar, então vai levar todos ao mesmo tempo para um patamar mais elevado de compreensão. Muitos que estão adormecidos vão despertar, aqueles que estão despertos vão ainda ascender mais, né, vão perceber mais o processo, né, e isso vai acelerar sim. Mas até então é um trabalho de paciência, tem que ter paciência, né, e nós estamos ao tempo fazendo essa avaliação dentro de uma linha, né, de muita paciência, resignação, né, compaixão e tudo mais, inclusive consigo mesmo. E você consegue ter essa paciência quando você começa a amar a você mesmo, quando você tem amor por si mesmo. Vocês vão ver o dia que vocês aprenderem a amar a si mesmo, como transforma tudo, como a sua paciência muda. Muda totalmente. A sua tolerância muda. A sua tolerância muda com você e com os outros, porque quando você for tolerante com você, você estará com o mundo. Isso é muito bonito. E quando a gente se encontra em si mesmo, nessa autoconstrução, você encontra o mundo. E isso é uma prova viva hoje,
né, quem tiver nesse balanço que eu estou falando aqui, quem estiver se olhando desse jeito, vai estar entendendo tudo que eu estou dizendo em relação a isso. Ô, Walter, por que a curiosidade tem impedido o verdadeiro progresso de parte aí da humanidade? Porque tem pessoas lidando com esse processo por curiosidade, que é mais ou menos o que eu falei lá no início. Tem gente que assiste tudo quanto é live, até gosta, até se identifica, mas meramente por curiosidade. Ah, vamos ver o que você está falando, vamos ver o que o outro está falando. Principalmente quando você envolve, né, notícias de ufologia, envolve promessas, né? Tem gente prometendo aí coisas, tem gente falando o que pensa sobre o ponto de vista do seu próprio ego, tem gente se apresentando como ser intergaláctico, né? Tem gente, um cara de ser humano aí, dizendo que é pleiadiano, que é arturiano, que é isso e aquilo. E aí a gente percebe, se for, está bem perturbado, porque eles se contradizem o tempo todo, uma parte deles, não todos. Também não estou aqui, né, dizendo que todos fazem isso. E também não estou pondo à prova nem em dúvida. Mas muita gente aí, né, se apresenta, fala e faz críticas ao ser humano, depois faz elogios, aí diz que não é, depois diz que é, aí depois diz que não vai. Se vocês, dependendo do que vocês assistirem por curiosidade, vocês vão ver uma verdadeira salada mística. Por isso que a curiosidade é perigosa, porque ela te distrai, não deixa você prestar atenção de fato no que você está ouvindo. Então vira aquela bagunça. O cara nega, o cara depois diz que não é, aí diz que é, aí diz que tem salvação, depois diz que não tem. A mesma pessoa, né? Então tome cuidado com isso. Não desmerecendo o trabalho absolutamente de ninguém, porque eu não estou autorizado, não quero, não faz parte disso, não é meu trabalho, não é o nosso trabalho, mas precisa prestar atenção, porque se for só curiosidade, você vai perder seu tempo. Se for para ser por curiosidade, vai passear no parque, vai passear no shopping, vai dar uma volta, vai fazer um Cooper, vai andar de bicicleta, se for por curiosidade. Agora, se não, presta atenção, veja, porque você precisa pensar o que te serve. Né? Porque mesmo essas pessoas que se intitulam de alguma forma e falam coisas que às vezes se contradizem, tudo, elas trazem informações importantes. Eu assisto uma parte e não tenho problema com isso. Só que a gente nota que muitas vezes não tem uma sequência lógica, uma coerência nisso. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a curiosidade mata, né? Mata nesse sentido, mata a tua consciência, você não percebe. E vai virando, né, uma mera distração. E o processo de autoconhecimento justamente não vem de uma distração, sim de um foco, de uma atenção muito grande. Ô, Walter, o que podemos fazer com a crítica? A ascensão é a renúncia das críticas? De forma nenhuma. Ao mesmo tempo que o bem e o mal é uma dualidade de interpretação da realidade da humanidade, ou de boa parte dela, então se você não pratica o mal, né, e você está no bem, em todos os sentidos, ou seja, você teve uma vida regrada, você tem uma vida cheia de princípios e valores, também não caia no meio do caminho, no erro de criticar quem está do outro lado. Isso é importante. Esta crítica deve ser refletida e pensada. Se tomar cuidado com isso. Muitas vezes a pessoa está eivada na vida, está cheia de princípios e valores, a vida dela realmente é uma vida de princípios. Só que porque ela não está do outro lado, fazendo e aprontando, né, se viciando, ou se aproveitando dos grandes prazeres disponíveis da vida, ela critica o outro lado. Então, cuidem disso. Esta crítica, ela não se presta. Ela tira você do seu foco. Né? Você pode ter os princípios e valores que você tiver. Se você tiver o olhar crítico a quem não tem, você está tão no negativo quanto aquela criatura que ainda não percebeu o seu processo. Agora, a ascensão, ela não pode acontecer, ou não deve acontecer, por uma renúncia às críticas. Mas quais que são as críticas? Né? O que você tem que ver de forma crítica? Né? Não abandonando o seu lado crítico. O seu despertar espiritual,
ou consciencial não precisa ser abnegado e aceitar tudo. Cada um dá seus passos de acordo com as suas condições e siga a sua intuição. O que significa isso? Você não pode ascender consciencialmente, espiritualmente, se você não tem algo disponível para você. E isso, o que é o disponível? É cada ponto do seu próprio despertar. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você viu, aquilo que você assimilou. Por isso que a existência humana, ela não está vinculada a julgamentos externos. Quem vai, quem fica, quem merece, quem não merece. Ela está vinculada, a ascensão e a existência humana está vinculada a princípios vibracionais, ou seja, conexões, ligações. E o que cada um, pela justiça do Criador, do seu próprio Criador, e nós, no nosso processo de cocriação, nós conseguimos entender os nossos processos. Por isso que não pode, de forma nenhuma, fazer uma crítica àqueles que não entendem Sim. o processo de despertar. Porque eles não têm os elementos necessários para a sua autoiluminação ainda, mas vão ter. E qual que é a nossa crítica nisso tudo? Né? É o evitar o próprio erro, até o próprio erro de criticar levianamente. Porque não esqueçam que uma crítica ao erro do outro pode ser até inveja. A pessoa pode estar tendo inveja que o outro, ao cometer o que ele quiser da vida dele, né, inclusive irresponsabilidades com ele mesmo, ele está tendo vantagem. Tem gente que se fixa nos seus princípios e valores, mas tem inveja do outro que está aproveitando, porque na cabeça dele o outro está levando uma vantagem incrível. Então, tomem cuidado com isso. Porque tem gente que é cheia de autocensura, de moralismo, e aí critica, entre aspas, quem está errado, né, dentro de um conceito aí, mas na verdade está com inveja dele. Na verdade, queria estar no mesmo lugar. Né? Cuidado com isso. Ele, né, fala mal e não sei o quê, está aproveitando a vida. E no fundo, lá no seu consciente e no seu subconsciente, ele gostaria de estar no lugar dele. Fazendo farra, se aproveitando, ou até mesmo, né, fazendo uso de coisas, né, de poder, de dinheiro e tudo mais. Porque sabe-se que para você conhecer um ser humano de verdade, né, dê poder na mão dele. É verdade. Então, né, precisamos ver isso. Né, e a nossa crítica está nessa linha divisória, né, entre nos posicionar de fato dentro da verdade que é, e de uma realidade que nos é possível, versus ficar condenando os outros que não tem nada a ver com a gente. Com certeza. Ô, Walter, o que podemos esperar aí com o resultado aí das lives sobre os assuntos desses últimos tempos aí? Recomendações, né, para o nosso ponto da nossa espiritualidade. Não vá consumindo tudo que você escuta, só porque são lives gratuitas, vídeos gratuitos, mensagens sem fins lucrativos, cursos e tudo mais. Olhe, né, com a devida curiosidade positiva, que eu estou falando curiosidade positiva, né, porque atrás aí eu falei de uma mera curiosidade, uma curiosidade simplesmente, né, de ser xereta. Mas essa curiosidade que eu falo aqui é de realmente ter um interesse sobre o assunto. Se ele não te expande, se ele não te evolui, se não modifica a você nem a ninguém, não perca tempo com isso. O que você vai ingerir com isso é a tal brincadeira, o trocadilho que foi feito aí, que é uma verdadeira salada mística, que vai te deixar num vazio como nunca, sem propósito, confuso, alienado, misturando tudo e com o risco até de desistir de tudo. Porque no campo da incompreensão, a maior forma de manipular o ser humano é afirmar e negar para ele ao mesmo tempo a mesma coisa. Ele foge do assunto, ele esvazia o assunto. E quando a salada mística fica forte, acaba gerando a mesma coisa. Porque tudo fica confuso. Vai acontecer, não vai, né? Vai acender, não vai. Fica nesse campo, né? De um lado para o outro. Então, né? Cuidado, né? Escolha, verifique e veja.
Porque o seu tempo agora é de transformação, não é para diversão e nem distração. Esse momento não é. E se você for fazer isso, faça ao ar livre, vai para um parque, né? Vai até no cinema ver uma coisa que preste, vai passear, mas não usa isso, porque senão você vai ter a falsa impressão que você está crescendo, que você está aprendendo, e às vezes você não está fazendo isso. Está criando um ponto de alienação. É isso. Qual o maior sentimento em relação à nossa transformação? Se você realmente entende a sua transformação, você vai sentir uma coisa inexorável, que é a gratidão. Se você não consegue sentir gratidão, você não entendeu ainda que você está num processo de transformação. A gratidão indica, o sentimento de gratidão te indica que realmente você entendeu, você está entendendo as suas mudanças. E eu falo gratidão com tudo, com a sua existência, com a sua vida, com o seu passado, com as pessoas que passaram para a sua vida, as suas experiências, até mesmo aquelas que não foram tão boas. Agora, não fique na crença também que você precisou sofrer pra caramba para aprender, tá? Isso é totalmente falso. É que quando a gente sofre, se a gente é inteligente, a gente aprende. É diferente de precisar sofrer para aprender. São duas coisas totalmente diferentes. Você sofreu e aprendeu, ok, mas você não precisou sofrer para aprender, você não precisa disso. Agora, aconteceu. Né? Aconteceu. Agora, você aprendeu, ok, então você é inteligente. Então, você colheu alguma coisa dessa experiência. Mas, nesse contexto, a gratidão é o que realmente mostra a sua real transformação. Se você não conseguir sentir isso, o seu processo ainda é um processo bloqueado, um processo complicado. Walter, qual é o resultado de ser apenas um seguidor? Ficar seguindo postagens, grupos de espiritualidade, não exime ninguém de buscar a sua própria evolução. Ler, estudar, pesquisar, conversar sobre esses assuntos, tirar dúvidas com quem conhece, observar, aceitar aconselhamentos, mentorias, orientações, mas tirar suas próprias conclusões. Então, aquele que ainda né, a quinta dimensão existe porque o Walter falou, ou porque A falou, ou porque B falou, não é assim que funciona. Né? Não é porque o Walter falou, quem quer que seja. Você está convencido, definitivamente, que é um processo verdadeiro de existência. Esse é realmente o ponto da verdadeira construção de consciência e espiritualidade. Então, por tudo que você lê, escuta, ouve, conversa, tenha as suas conclusões. E não necessite da opinião dos outros o tempo todo para chegar a essas conclusões. É importante também você sentir o processo. Ele não é intelectual. Ele mistura a inteligência, o intelecto, mas o sentimento também. Porque o bem é o resultado, né, do conhecimento, do intelecto com o sentir. Quem não sente não está no bem. Verdade. Ô, Walter, qual a importância do professor, mestre, terapeuta em nossas transformações? O caminho da espiritualidade, da construção de consciência, ele é individual. Uhum. Um professor, um mestre, um guru, um terapeuta, não nos influencia ou influenciará para sempre. Isso é apenas o início, ou seja, é uma inspiração para o seu processo. Até o processo da assimilação da energia crística não depende do Messias, não depende da existência dele. Ele deixou a mensagem e a força, agora é com você. Você pode lembrar das mensagens, você pode lembrar do exemplo, você pode lembrar da força, mas o trabalho é seu. Então, é isso que importa. Então, os grandes mestres, professores, os grandes referenciais são inspirações, são impulsos. E o caminhar é de cada um de nós. Tanto que o verdadeiro discípulo, ele só se torna, né, ele só valoriza ou dá valor à existência de um mestre se ele fica melhor que ele. Então, aquele que te ensinou, que te falou a primeira palavra sobre consciência, espiritualidade ou despertar,
Ele só vai ser realmente valorizado se você ficar melhor do que ele. Melhor que eu digo, né? Você atingir o objetivo realmente, que é, né, estar, né, consciente com a sua missão. Ô, Walter, o que nossa busca está comprometida com as nossas crenças? É aquilo que a gente sempre comenta com o pessoal. Cuidado com o regime de crenças, com as crendices, com aquilo que você escolheu acreditar ou escolheu negar. Cuidado com isso. E o regime de crenças tem algo ainda pior. Tem quem governa o regime de crenças pelo qual você adota. Porque as crenças, elas são governadas. Elas não são algo natural. O ser humano se engana achando que é natural, né? Eu acredito, não acredito, não. O regime de crenças, ele é governado. E ele te faz acreditar. Isso que é o perigo. Então, a comprometimento com as crenças é algo que fecha a sua visão, a sua própria espiritualidade. Então, passe, sim, a ter a convicção de princípios, de valores, dos seus objetivos, e não uma coleção de crenças. Então, acredito, eu comprei o ingresso, eu vou participar da festa. Não funciona assim. Só que a mente humana mediana pensa assim. Então, preste atenção, né? Porque crença tem alguém governando, tem alguém mandando naquilo que você acredita. É verdade. Ô, Walter, concluindo o nosso programa, de acordo com o que você explicou, o momento, né, para o despertar serve como uma autoavaliação sincera das suas buscas. Sem com isso penalizar a si ou criar sentimentos de culpa, é isso? Exatamente. Tudo que a gente falou hoje não é para o pessoal ficar ansioso, preocupado, se sentindo culpado. Ah, eu não cheguei, né, ou falta. Não. Essa análise momentânea que a gente faz sobre, né, a nossa condição é realmente para nós podermos avaliar a nossa continuidade e continuar e nos fortalecer. E se tiver alguma coisa faltando, a gente poder incluir, poder participar e poder avaliar, sim, sinceramente, o que eu estou fazendo? Eu estou realmente aproveitando tudo isso? Ou eu estou me distraindo? O que eu faço sábado de manhã, por exemplo? Eu fico assistindo live o tempo todo? Não, eu assisto uma live, mas depois eu vou refletir a respeito. Né? Eu vou pensar a respeito, eu vou criar uma forma de pensar. Se possível, encontrar alguém que eu possa, inclusive, conversar sobre isso, né? Para refletir, para ouvir, né? E ser ouvido. Então, esse é o momento. E não é um momento de culpa, não. A culpa é outra coisa que ficou nos tempos antigos, como a gente falou numa das perguntas lá, né? Que tempos são esses, né? Que já se foram. Então, o sentimento de culpa também é algo que o ser humano tem que deixar de lado. Porque o sentimento de culpa, só para vocês terem uma ideia, ele tem um lugar especial, ou tinha, né? Porque as zonas umbralinas foram, segundo informações, extintas. Mas existiam umbrais especiais só para os culpados, só para quem estava se sentindo culpado. Vocês têm uma ideia da dimensão negativa que isso já criou. Né? Então, não é para a gente cultivar um sentimento de culpa, e sim um reconhecimento. Onde é que eu estou? Como é que eu estou? E o que eu ainda quero nisso? O quanto eu quero? É nesse sentido. Né? Então, a nossa conclusão é essa, que todos tenham paz, que tenham foco, que abram né, sua consciência, o seu despertar. Isso tudo importa nesse momento que a gente está aqui. Porque também é um pouco pobre, vou chamar assim, a gente ficar tanto tempo falando de consciência com vocês e não parar para fazer um balanço, né, de tudo isso, conversar um pouco com vocês sobre isso. Que é esse momento agora, esse final de 2023 aqui, que a gente separou para falar um pouquinho, porque vem 2024 com bastante outras coisas importantes a se construir, a dar continuidade, a dar crescimento. É de tudo isso um pouco. Bom, Walter, eu queria agradecer a você, aos nossos internautas,
quem nos assiste, quem vai nos assistir, a nossa querida Cida, ao Wagner Dorim, Karen Rodrigues da TV Galáctica, por essa abertura desse canal. E também espero que você, sexta-feira que vem, esteja conosco, trazendo muito mais conhecimento para compartilhar, para que a gente possa, juntos, dar esse upgrade evolutivo. Gratidão a você. Gratidão, Walter. Fica com a palavra final. Quero deixar também minha gratidão a você, Ângela, que está aqui toda semana com a gente, né? Compartilhando um pouco dessas grandes reflexões aqui que nós fazemos. Gratidão a Cida, que gerencia o canal, também com muito carinho aí, toda sexta-feira está certinho às 7 horas aí, liberando sinal para nós, a equipe da TV Galáctica. Gratidão ao pessoal que conversou com a gente aqui, pessoal que falou aqui no cantinho da tela, a gente, né, na medida do possível, dá uma olhadinha e ver, né, o que o pessoal está falando, está cumprimentando, agradecendo. Quero deixar minha gratidão a quem nos assistiu ao vivo e também quem vai nos assistir, porque a gente vê, né, que nós temos uma visualização bastante importante, né, no nosso horário, mas muita gente depois prestigia a live, participa, aproveita, e isso é maravilhoso. Pedir também para o pessoal compartilhar, né? Se puder compartilhar a nossa live também, né? Vai ajudar bastante a outras pessoas também ter contato com esse conteúdo. Então, gratidão a todos e até sexta-feira que vem. E quarta-feira estou com vocês no Acendendo Você. Isso, lá no Cron TV, Walter. E vai estar toda quarta-feira, a gente está toda quarta-feira com vários programas no Cron TV, que é uma irmanada aí também aos trabalhos da Galáctica. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero, né? Programa do nosso querido Dr. Walter Trebs. Gratidão, Walter. Um beijo no coração. Gratidão.